irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites de amor e levar a mensagem. Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seu direito. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor, e não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram queimados na palestra, com Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo, tem Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites de amor e levar a mensagem. As pessoas ficaram atentas olhando para ele, admiradas. E Pedro dizia assim: por que vocês estão olhando para mim, admirados, porque eu curei esse homem? Vocês não sabem, aleluia, que eu fiz isso pelo poder no nome de Jesus, que se não fosse por ele, eu nada poderia fazer, aleluia. Importa, aí Pedro exalta Cristo, e ele diminui, ele diz assim: eu curei o paralítico, mas a honra e a glória é para o nome do Senhor, aleluia. Eu fiz, eu preguei. Ninguém pode dizer assim: eu levei, eu preguei, as pessoas se converteram, eu estou fazendo uma obra, eu estou evangelizando, as pessoas estão se convertendo. E nós podemos dizer que nem João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua, porque, aleluia, nós não fomos chamados para aparecer, nós não fomos chamados para ser melhor, nós não fomos chamados para ser maior, nós não fomos chamados, aleluia, para ser destaque. Nós somos pecadores, porque a igreja, aleluia, é um hospital de pecador, não é um museu de santos. Mas nós somos chamados, aleluia, para fazer a obra, para anunciar o nome dele. Eita glória! Com palavras bonitas, a Paulo diz assim: com palavras pessoas sim ou não, mas fale. Com palavra bonita ou não, mas fale. Com louvor bonito ou não, mas louve. Aleluia, do seu jeito, da maneira que você sabe fazer. Faça a obra do Senhor a tempo e fora de tempo, porque esse é o chamado que nós temos: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se alguém crê, aleluia, será salvo. Se não crê, será condenado. E o evangelho é esse. Não adianta enfeitar, não adianta, aleluia, ir com um arrudeiro. Não. O evangelho é simples. Glória a O Deus. evangelho é simples, o evangelho é puro. Aí Paulo diz assim: a palavra do evangelho, ela deve ser ministrada não por vanglória, mas com poder. Porque é diferente você falar com conhecimento e você falar com poder. Quando você fala com conhecimento, as pessoas muitas vezes aprendem alguma coisa, adquire conhecimento, adquire sabedoria. Mas a diferença de falar com poder é porque o poder, quando você fala com poder, aleluia, o poder, ele, além de fazer a pessoa aprender, ele transforma a vida, ele restaura, ele produz resultado, ele produz fruto, ele produz renovo, ele produz paz, gozo no Espírito Santo, ele produz bonança, ele produz vida. A palavra com poder
Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Não era essa mensagem que eu preparei essa noite. Eu preparei nessa noite para falar sobre o dilúvio. Está aqui o esboçozinho que eu fiz sobre o dilúvio. Mas parece que Deus estava testando minha fé ali quando eu estava sentado. Diz: você vai falar, você não vai falar isso aí que você preparou, não. Aleluia. Você vai pregar, aleluia, o que eu quero que você pregue nessa noite. Você não vai pregar, aleluia, aquilo que você estudou, que você se preparou, que você rabiscou. Não, aleluia, você vai falar nessa noite o que eu tenho reservado para a minha igreja. Aleluia, essa igreja que Deus escolheu aqui nesse lugar. E eu quero profetizar aqui nessa noite. Aleluia, eu vejo, aleluia, uma igreja maior. Eu vejo um lugar maior. Eu vejo um lugar, aleluia, maior, mais gente. Eu vejo bonança. Eu vejo um avivamento aqui nesse lugar. Eu vejo a obra do Senhor, aleluia, sendo glorificado aqui nesse lugar. Glória a Deus, porque aqui tem semente, porque aqui Paulo diz assim, olha, aleluia, tem gente dizendo: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de fulano, eu sou de Cicrano, aleluia, mas aleluia, todo mundo é de Cristo, porque Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Não adianta a gente querer dizer assim, aleluia, se eu sair dessa igreja, a igreja acaba. Se eu não cantar naquela igreja, a igreja acaba. Se não for eu para reger aquele coral, se não for eu para dirigir aquele culto, se não for eu para se fazer presente naquela oração, naquele matutino, não existe. E eu quero dizer que você está enganado, porque você não é o dono da igreja, porque eu não sou o dono da igreja, porque o dono da igreja, aleluia, ele é aquele que cuida, ele é aquele que levanta quem ele quer e abate quem ele quer, ele é aquele que usa quem ele quer, ele é aquele que faz da maneira que ele quer. Por isso, quando Elias estava cansado lá na caverna, não querendo mais, desamparado, dizendo assim: só eu sobrei, Senhor. O cara, aleluia, poupa a minha vida agora, porque só eu sobrei, eu não aguento mais tanta perseguição. E o Senhor diz assim: quem foi que disse que só você, Elias? Quem foi que disse que só tem você, Elias? Tem mais de 7.000 que não se dobraram a Baal, e você está achando que só sobrou você. Glória a Deus. Sai para fora dessa caverna. E Elias sai naquela noite, e ele sente uma brisa suave soprando naquele monte, e ele sente a presença de Deus, e ele está cansado, ele está depressivo diante de tanta luta, diante de tanta perseguição, ele está abatido, ele está querendo desistir. Quantas vezes a gente não está assim? Quantas vezes a gente não está assim? A gente chega no culto só pela misericórdia, só pela graça. A gente chega no culto, aleluia, se arrastando, aleluia, mas é aqui o hospital, aleluia, para curar aquele que está fraco, é aqui o hospital para curar aquele que está doente, é aqui o hospital para curar aquele que está depressivo, é aqui o hospital que tira a tristeza, é aqui o hospital que dá alegria à vida do homem, é aqui o hospital, aleluia, que faz dar sentido à nossa vida, é aqui o hospital, aleluia, que nos enche de prazer e alegria. Por isso que você mesmo, diante dos problemas, você chega na presença da casa de Deus e diz assim: glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela vai passando e diz assim: como é que ela glorifica em meio a tanta luta? Como é que ela pode dar glória em meio a tanta luta daquela mulher, daquela família? É a presença de Deus, é a presença de Deus que nos sustenta, é a presença do Deus que nos mantém, é a presença dos Deus, aleluia, que nos mantém de pé caminhando. Porque se não fosse a presença do Senhor, aleluia, nós podemos dizer como salmista: se não fora Ele que estivesse ao nosso lado, os meus inimigos já teriam me entregado vivo. Glória a Deus. Aleluia. E crente tem inimigo? Tem. Crente tem inimigo. Quem é o inimigo do crente? É aqueles que tentam lhe convencer a não vir para a igreja. É muitas vezes a televisão que você prefere: não vou ficar assistindo a novela essa noite. É muitas vezes a rede que você está cansado porque trabalhou o dia todo: eu vou ficar deitado nessa rede. É muitas vezes alguém que quer ver seu mal, que você nem sabe. Às vezes é até um amigo que lhe abraça pela frente, lhe elogia, está do seu lado, mas por trás quer ver o seu mal. Mas eu lhe apresento nessa noite
um amigo fiel e verdadeiro, que ele é como ele é, não tem aparência, não tem, aleluia, vida de aparência. Ele é fiel, verdadeiro, justo, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, é a estrela de Davi, aleluia. É o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados. Ele é aquele, aleluia, que está conosco todos os dias. Ele é aquele que está caminhando conosco todos os dias, mesmo às vezes sem a gente perceber. Mas o Senhor é aquele que nos vê. Você acredita que o Senhor é aquele que te vê? Quando você louva lá, quando está lavando a louça, o Senhor está te vendo. Quando você louva lá, quando está fazendo seus afazeres do dia, o Senhor está te vendo. Quando você, aleluia, está na sua casa, mas você está pensando em espírito, em verdade, nas coisas de Deus, o Senhor é aquele que diz: eu estou te vendo, eu estou te sondando, eu conheço o teu coração, eu conheço como ninguém. Por isso que o salmista diz assim: ele é aquele que nos conhece até quantos cabelos tem na nossa cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. É aquele que nos conhece como ninguém. Ele é aquele que guerreia conosco nas nossas guerras. Ele é aquele, aleluia, que nos ajuda em todos os momentos. Aí tem gente que abre a Bíblia lá no Salmo 91, porque Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diria o Senhor: ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Me cairá ao meu lado, terminou à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia, somente com meus olhos. E enfim, aí abre a Bíblia no Salmo 91 e acha que está protegido. Mas eu quero dizer para você que o Salmo 91 não é, aleluia, artifício de mandiga para crente. Aleluia, o Salmo 91 é uma passagem bíblica. Aleluia, mas o poder não está no Salmo 91. O poder, aleluia, da libertação, da cura, aleluia, da provisão, da sustentação, não está no Salmo 91. Está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo, aquele que é fiel, justo e verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja Ele. Porque tem gente que pensa: eu vou abrir minha Bíblia no Salmo 91, botar aqui na estante e nada vai acontecer na minha casa, na minha família. Está enganado. Está enganado. Aqui não nos... Olha, quem serve a Cristo não precisa, aleluia, como diz o ditado, de muganga. A graça dele é suficiente para tudo. A graça dele é suficiente. Porque Paulo diz assim: olha, se eu pregar com muita sabedoria, com muita profundidade, com muito conhecimento, isso será em vão, porque possa ser que eu esteja ofuscando o sacrifício de Cristo na cruz. E eu não quero isso. Eu não quero ofuscar o sacrifício de Cristo. Eu quero, aleluia, que Ele seja honrado, que Ele seja reconhecido, que Ele seja adorado, que Ele seja amado, que Ele seja aceito, aleluia, porque o sacrifício dele não foi em vão. Não foi em vão. Tem um povo aqui nessa noite que crê, que acredita, que continua servindo, que continua, aleluia, adorando a Ele com o coração puro, porque sabe, aleluia, que nós não merecíamos nada, que nós não éramos dignos de nada, que nós, aleluia, era como quando o Senhor faz aqui, o homem cria o homem, aí o Senhor diz assim: Senhor cria o homem, em Gênesis 2:7, aí diz que o homem foi feito do pó da terra. Do pó da terra. Veja bem, às vezes a gente interpreta assim como foi feito do barro, da terra. Mas a Escritura diz que o homem foi feito do pó da terra. O pó. Nós somos apenas o pó. Nós somos apenas o pó. Estranho quando alguém quer ser mais alguma coisa do que isso. Nós somos apenas o pó. Nós somos apenas o pó. E foi o Senhor que criou, foi o Senhor que nos fez. Lá na criação, o Senhor se refere à criação através de dois verbos, o parar e o yaser. Que parar no hebraico é criar alguma coisa a partir do nada.
Aí diz, como é que pode alguém criar alguma coisa a partir do nada? Aí cai por terra aquela sustentação lá da lei, lá da evolução, que a vida surgiu num lago através de bactérias. Não dá, ninguém, não pode surgir nada a partir do nada. Mas Deus, Ele é aquele que cria a partir do nada. Por quê? Ele só com a sua palavra, só com a sua boca, Ele disse: haja águas, haja terra, haja animais, haja aves. Aí acontecia. Por isso que tem aquele ditado assim, que o Senhor, você já viu aquele ditado que diz assim, que o Senhor é aquele que abre janela até onde não tem parede? Já viu, irmão? Aí você pode dizer assim, como é que pode abrir janela onde não tem parede? Ninguém consegue abrir uma janela onde não tem parede. Mas Deus, Ele é aquele que pode, porque Ele é aquele que tem poder para criar a partir do nada. A partir do nada Ele cria, porque Ele tem poder, a sua palavra tem poder. Aleluia, Ele é aquele, aleluia, que nos criou. E muitas vezes a gente quer ser mais do que o pó, mas não é. Porque o salmista diz assim, que a nossa vida é como vapor. Você nasce hoje, você cresce, reproduz, mas daqui a pouco se acaba e ninguém se lembra de você. As pessoas vão para o seu velório, vão chorar, vão se entristecer, vão ficar em luto, vão lhe levar para o cemitério, chegar lá no cemitério, vão continuar chorando, os amigos vão embora, a família ainda fica ali um pouquinho, daqui a pouco vai saindo um por um, fica por último umas 5 pessoas ali, mas daqui a pouco só fica uma, e daqui a pouco não fica nenhuma. E você pode pensar aí nessa noite, quem será que ficou por último no seu velório? Quem é que ficaria por último no seu velório? Quando você morrer, lá no cemitério, vai todo mundo enterrar, mas todo mundo vai embora, mas depois vai sair um por um, um por um, um por um, um por um, até que não fica ninguém. Quem será que vai sair por último? Quem será que vai sair por último? As pessoas que a gente ama é aquelas que a gente deve estar que a gente deve guardar do nosso lado. As pessoas que a gente ama e a gente sabe que aquela pessoa nos ama. É por essa pessoa que a gente deve lutar todos os dias, se esforçar todos os dias, trabalhar, procurar ajudar, procurar estar próximo, procurar amar, procurar respeitar. Mas interessante é que Eva, quando o Senhor criou Eva, Deus já criou Eva grande. Eva não foi criança, não teve amizades, não teve ninguém. Não teve ninguém. E o Senhor criou ela para Adão e diz assim: eis aí teu companheiro. E diz para Adão: eis aí a tua companheira. Sem opção, não tinha com quem conversar, não tinha escolha. Ou era Adão, ou então era um macaco lá, ou qualquer, né? Ela, em vez de um macaco, ela escolheu Adão, preferiu escolher Adão. Porque era Adão, era um macaco, né? Não tinha ninguém. Aí ela escolhe Adão. E as pessoas, até hoje, criticam Eva porque Eva convenceu Adão a comer do fruto proibido que Deus disse que não comesse. Mas quando Deus diz assim, aparece lá naquele dia e diz assim: o que foi que aconteceu? Aí Adão diz assim: a mulher que tu me deste, tu estás aqui no paraíso, me deu do fruto e eu comi. Por que fizesse isso? Aí vai para Eva: Eva, por que você fez isso, Eva? Aí Eva diz: a serpente me enganou. Aí vai para a serpente. Aí Deus não pergunta nada à serpente, não dá direito da serpente falar. Deus apenas diz assim: você se arrastará sobre sua barriga e porém inimizade entre você e a descendência do homem. Não dá direito da serpente falar, mas ele dá direito de Adão e Eva se defender. E o interessante é que aqui, em
em Gênesis 3:13, diz assim, Eva diz assim: eu fui enganada. E lá em 1 Coríntios 11:3, Paulo escreve assim, diz: a serpente enganou a Eva. Ou seja, reforça a tese que o pecado do mundo não veio através de Eva, mas através de Adão, porque Paulo vai escrever assim: por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi por uma mulher. Por um homem entrou o pecado no mundo. E por um homem, aleluia, o Senhor levantou para morrer pelo pecado da humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem Deus levantou Jesus como homem para tirar o pecado do mundo. Aquele que crê será perdoado. Aquele que aceitar terá seus pecados jogados no mar do esquecimento, como está escrito em Romanos. Aquele que crê terá vida nova para a sua vida. Aquele que crê será uma nova criatura. A nova criatura em Cristo. Aquele que crê será, aleluia, bem-aventurados que creem, bem-aventurados que padecem tribulações, bem-aventurados que padecem perseguições, bem-aventurados aqueles que persistirem até o fim dessa palavra, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque às vezes a gente tem a mania de culpar Eva. Se não fosse Eva, nós ainda estávamos vivendo no paraíso. Não é um negócio. Eva foi enganada. Eva não tinha ninguém para conversar. Já pensou uma mulher sem ninguém para conversar, pastor? Difícil. Uma mulher sem ninguém para conversar, né, Divani? É difícil uma mulher sem ninguém para conversar. Só um homem, e muitas vezes um homem que não lhe compreendia direito, porque estava muito ocupado dando nome aos bichos, né? Estava muito ocupado dizendo assim, que vai ser uma vaca, que vai ser um elefante, o nome desse aqui vai ser um esquilo, ali vai ser uma formiga. E muito bem, porque Cláudio Duarte diz assim que Adão era tão perfeito para escolher o nome, porque ele botou o nome de vaca, vaca. Já pensou, se ele botasse o nome de uma vaca, de uma formiga, não dava certo. Olhar para uma formiga e dizer assim, aqui é uma vaca. Não. Você olha para a vaca já tem cara de vaca, né? Você olha para o macaco tem cara de macaco. Já pensou, ele botasse o macaco numa girafa. O nome do macaco numa girafa. Estava ocupado, Eva não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para desabafar, não tinha ninguém, mas eu louvo a Deus nessa noite, aleluia, porque nós temos alguém que nos entende nessa noite. Eu louvo a Deus nessa noite, porque nós temos alguém, aleluia, que nos compreende, que escuta as nossas orações, que escuta o nosso clamor. Eu louvo a Deus nessa noite, porque muitas vezes o Senhor tem levantado até aqui dentro dessa igreja, alguém para orar com você, alguém para caminhar com você. Tem aqui, aleluia, por isso que Paulo diz assim, a importância de congregar, porque quando a gente se reúne, um tem um testemunho, um tem uma palavra, um tem um louvor, um tem uma pregação, um tem um dom de profecia, e assim todo mundo é edificado. Todo mundo é edificado, louvado seja o nome do Senhor. E o pastor disse assim, não passe de 8h30, eu quero entregar o microfone nessa noite e agradecer a oportunidade.